começar a bater um papinho rápido aqui sobre MEAP São Paulo. MEAP São Paulo tem muitos ingredientes de história. Foi lá que eu comecei o ministério antes da MEAP nascer. Então a MEAP nasce em 1986. E em 1981 a Damares já vai para lá, no final do ano, numa equipe de curto prazo. A Damares foi antes mesmo de eu ir, ela já foi, passou um mês lá dentro do barco, andando de vila em vila. E naqueles tempos eu já tinha um chamado muito forte no meu coração para os pescadores artesanais. Era final do ano de 81, final de 81, no seminário, em maio de 81, eu tive esse chamado para os pescadores. Em dezembro de 81, a Damares foi na primeira equipe missionária para ajudar um pastor que estava em Cananéia e queria fazer aquele ministério na região de São Paulo. E aí, gente escrevendo carta para lá e para cá. Ela no barco, só recebia a carta quando voltava para a cidade. E um dia ela falou assim: amor, alguém tem que vir aqui. Esse povo nunca ouviu nem o nome de Jesus. Eles falaram numa comunidade chamada Cambriú, lá na Ilha do Cardoso, não confundir com o famoso balneário Camboriú, em Santa Catarina. Não é esse, é Cambriú mesmo, na Ilha do Cardoso, uma vila isolada, sem energia elétrica. E eles falavam de João Batista, que era o santo mais relevante lá, por conta de ser o padroeiro da cidade de Cananéia, extremo sul de São Paulo. E falava de João Batista, e João Batista disse: importa que Jesus cresça, que eu diminua. A ideia era essa, como João Batista dá toda a ênfase em Jesus. E quando perguntaram se eles sabiam que era João Batista, eles disseram: não, nós não sabemos quem é João Batista. Aí a equipe perguntou: bom, ele era primo de Jesus, você sabe quem é Jesus? Ironicamente perguntaram, uma pergunta retórica, não foi tão retórica assim. Eles disseram: não, nós não sabemos quem é Jesus, ele não mora nessa vila, deve morar em outra. A Liana mais ficou profundamente tocada e pensou lá no seu coração: esse pessoal morre sem chance, sem oportunidade. E aí, numa das cartas que ela escreveu para mim, de volta das minhas muitas cartas, ela falou: amor, esse povo nunca ouviu o nome de Jesus, alguém tem que vir para cá e ministrar. Eu sabia que Deus estava falando ao coração dela, escrevi de volta falando da minha paixão, que pulsava aí no meu peito já por 10 meses, e aí ela estava pronta por Deus, preparada. Aí ela disse: a próxima carta foi: para vir aqui como missionário de tempo integral, nós precisamos desses 10 elementos aqui, né? 10 ou características, ou capacidades, ou desejos de alguém que se envolveria com o ministério ali, e eu tinha 9 deles. Só não tinha aquela convicção plena, certeza absoluta de que era Deus falando comigo, e não a minha paixão pelo mar, por gente simples, que eu sempre tive mesmo. Daí fui conversando com pessoas líderes, mentores, nossos pastores, pais, grandes amigos, gente cheia do espírito, mais madura do que nós, que não era nada difícil de encontrar naquele dia. Eu havia me convertido há pouco tempo e tinha 20 anos de idade. E daí Deus confirmou e passei aí uma vez por mês a ajudar esse missionário. Depois, uma vez a cada 15 dias, enquanto seminarista, lá na região de Cananéia, essa mesmo que eu vou dizer para vocês. E depois a minha igreja começou a me mandar todas as semanas durante o último semestre do meu tempo como seminarista na Palavra da Vida, aprendendo lá no curso de missões. Foi um tempo muito especial. Então, esse ambiente da MEAP São Paulo, daquelas vilas de pescadores, é muito quente para mim, porque me relembra o chamado, o início, os primeiros dias, aquela paixão que até hoje continua, por mais alguém que não ouviu, por mais uma comunidade onde não chegamos ainda, por mais um grupo que jamais teve a chance de ouvir do Evangelho. Aquilo ali pulsava no nosso coração todos os dias. Bom, isso já era 84, janeiro de 84, aí Damares casamos e descobrimos que não eram meia dúzia de comunidades de pescadores, eram 62 comunidades entre Iguape e Paranaguá. O Jaime Orr tinha conseguido um barquinho, estava no Canadá naqueles dias, e eu e Damares decidimos morar naquele barco, o que fizemos por quase 4 anos. Damares fez por 3 anos e meio, ou um pouco mais, por conta de uma gravidez conturbada dela, da Carol. Ela começou a sangrar, tudo mais, não podia ficar pulando do barco naquela vida difícil. E aí a MEAP já havia nascido, eu discipulava aí nossos primeiros missionários. Tudo isso aconteceu na região de São Paulo e Paraná, que naquela época era um campo só, por ser geograficamente um ambiente só,
500 quilômetros de canais entre Guape e Paranaguá, com 62 comunidades de pescadores, sem nenhuma chance, até aqueles dias, de ouvir o Evangelho. Então a MEAP nasce ali. Foi ali que, pilotando o barco 23 horas por semana, que veio no meu coração aquele desejo de compartilhar com outros, de fazer uma coisa maior, que nós não fôssemos a peça central. Era uma viagem que fazíamos dentro do estado de São Paulo e também no Paraná. Voltávamos, o Jaime, estava eu, Damares e Jaime. Isso já era em 85, segundo semestre de 80. Não era não. Era primeiro semestre de 85 ou segundo semestre de 84. Mais provavelmente segundo semestre de 84. Por ali, Damares e Jaime ficamos numa armadilha, o motor parou, um mar mexido, muito perigoso. Cheguei até a achar que talvez a gente tivesse que acabar aquela viagem a nado, que perderíamos o barco, mas conseguimos colocar o motor para funcionar. Com muita dificuldade entramos numa barra. Barra é onde o mar de dentro encontra o mar de fora. Geralmente é raso e tem muitas ondas, é o lugar mais perigoso. Aliás, nessa barra em particular, em 88, morreram 16 pescadores. Gente acostumada com aquele ambiente. Foi muito triste mesmo. Mas imagina nós ali entrando com o motor falhando e tudo mais. Chegamos no Superagui, saímos para a terra, pedi para a Damares ficar cozinhando dentro do barco. Eu e Jaime saímos. E aí uma pessoa que sempre dizia que nós éramos lobos e não tínhamos nada a ver com Deus, ficava falando muito mal da gente, veio na nossa direção apressadamente ainda na praia. E aí eu pensei, rapaz, escapamos do negócio ali, vamos ver se a gente escapa daqui também. Mas em vez de um rosto raivoso, ele tinha um olhar quebrantado e quase doce. E ele falou, Márcio, você pode contar aquela história de novo para mim? Convidou eu e Jaime para entrarmos na casa dele. Foi a primeira vez que ele nos convidou a entrar na sua casa. Sempre nos rejeitava muito, nos ameaçava e atrapalhava o ministério ali. E entramos lá, contamos a história da graça. Deus, de alguma maneira, tocou seu coração de uma maneira muito especial. Ele creu. Naquele dia ele creu. Entregou a sua vida para Deus. Foi transformado. E aquele que era perseguidor passou a ser um amigo enquanto viveu. Eu voltei para o barco junto com o Jaime, Damares já com um peixinho pronto ali para nós comermos. Acabamos de comer e eu estava, pensativo, tentando elaborar tudo que tinha acontecido ali. Quase morremos e, ao mesmo tempo, uma história de vida estava sendo já desenhada por Deus. Enquanto eu pilotava o barco de volta, Jaime fazendo alguma coisa dentro do barco, Damares arrumando e tudo, sozinho ali, eu pensei, que tal se nós tivéssemos morrido? Quanto tempo demoraria para alguém descobrir esse local, comprar um barco, iniciar tudo que nós estamos fazendo, ser efetivo para esse grupo? Enquanto eu pensava isso, me veio na mente a ideia, aos meus 24 anos de idade, a ideia de formar uma agência missionária, onde várias pessoas juntas, como você, todos esses obreiros, o grupo de intercessores, mantenedores, diretores, parceiros, líderes, sócios mantenedores, esse imenso movimento que a MEAP se tornou hoje, que isso fosse tão significativo que pudesse prescindir de gente que havia entregado sua vida para Jesus, havia entregue sua vida para Jesus, para servi-lo com vida ou com morte. Aquela foi a primeira vez. Nos próximos dias, a gente saía daquela região, que é a região de São Paulo, essa região também do Paraná. Saímos dali e começamos Não, na verdade eu escrevi uma carta, estava em Pedrinhas, quando eu escrevi essa carta, uma das igrejas plantadas, que hoje é uma igreja autônoma, com liderança nativa e tudo mais na Ilha Comprida. Estávamos lá e eu escrevo uma carta, não era uma carta de notícias, era uma carta de visão. E foi ali do campo de São Paulo que essa carta saiu. Eu sempre muito, não preocupado, mas atento com a possibilidade de fazer más decisões por conta da juventude, escrevi uma carta para as 400 e poucas pessoas que estavam intercedendo por nós, nos acompanhando ministerialmente, e eu perguntei, o que vocês acham? Estou pensando em formar uma agência missionária,
para a gente alcançar a costa brasileira inteira, todas as comunidades que não têm evangelho na costa brasileira e ninguém, teríamos que pesquisar, é claro, para saber quais seriam essas comunidades, e ninguém com uma intenção, com um plano de alcançá-las, gostaria muito de dar uma chance, uma oportunidade para eles. O que vocês acham da gente formar uma agência missionária para se envolver com esse tipo de ministério? Eu recebi 40 cartas de volta, 10%, que naquele tempo eu achei muito pouco. Hoje eu acho 10% uma resposta excelente. 10% das pessoas responderam. E cada carta que chegava, e cada um foi num dia, nós abríamos e o nosso coração ia aquecendo. E hoje, olhando para trás, percebemos com tanta força quanto naqueles dias percebemos pela fé, olhando para frente, que Deus faria uma grande obra. Nós tínhamos certeza absoluta disso no nosso coração. E cada carta que chegava, o nosso coração se aquecia, a confirmação de Deus se estabelecia mais forte, mais profunda, mais sólida. E ali, de Pedrinhas mesmo, eu e Damares louvamos a Deus de todo o coração e falamos, essa é a direção. Conversei com o Jaime por uns 2 meses, ele tinha uma visão um pouquinho diferente, de nós irmos estabelecendo bases missionárias e depois que terminássemos uma região, começarmos em outra. E eu dizia, mas Jaime, aí a gente seria o centro do movimento. Não é isso que eu estou pensando. Eu estou pensando que muitas outras pessoas vão perceber, vão receber a visão de Deus, ou já até têm, só falta uma oportunidade. E a organização missionária favoreceria essa oportunidade, daria essa oportunidade, daria chance e estrada e gente amiga para fazermos mais rápido e melhor. E aí, finalmente, ele falou, ele entendeu e falou, sim, Márcio, vai lá, pode fazer, eu concordo. Daí que eu saí atrás dessas pessoas que escreveram dizendo, se precisar de mim, conte comigo, porque dessas 40 cartas, várias delas disseram, se precisar de mim, pode dar um toque. Comecei a viajar a partir dessa região. São Paulo, Pedrinhas, Ariri, toda essa região, saímos dali, e eu me reunia uma vez a cada mês com um grupo. Percebi que 70% das respostas haviam vindo da região da Baixada Santista, e para lá que eu ia conversar com pessoas muito mais maduras do que eu, que não era nada fácil de achar, que não era nada difícil de achar, era muito fácil de achar. E procurei pessoas muito diferentes de mim. Então, eu não fui atrás de um Márcio que continuaria pensando como o Márcio pensa, mas de gente completamente diferente. Personalidades diferentes, experiências de vida diferentes, idade diferente, exatamente para trazer aspectos diferentes e dos muitos diferentes percebemos qual que era a vontade de Deus, qual que era a visão de Deus. Não há ninguém nesse mundo que tenha um monopólio da visão de Deus, que tenha um monopólio da percepção do que Deus vai fazer na história, por meio da sua igreja. Porque a igreja é isso, é família, é grupo. E foi isso que eu fiz. Na fala de todo mundo, a gente percebeu a vontade de Deus e fomos em frente. Daí nasceram as igrejas, nós já chegar os novos missionários, fomos discipulando esse pessoal morando em barco, em vila. Devagarinho fomos colocando esse pessoal em comunidades diferentes, foram nascendo líderes nativos, e hoje a MEAP São Paulo é o que é. Só existe MEAP São Paulo no sul de São Paulo, porque todas as outras regiões do estado de São Paulo são urbanas, não são regiões isoladas na mata. Só aquela região ali, onde não há BR-101, só a mata mesmo, que descobrimos esse povo, que vem lá atrás do Guarani, se misturaram com portugueses no tempo da colonização e viviam até aqueles dias, 30 e vários anos atrás, 38 anos atrás, até o nascimento da MEAP, 33 anos atrás, e isolados, sem chance de ouvir o evangelho. Gente muito simples, fazendo canoa, de um pau só, com machado e fogo, como 2000 anos atrás, caçando com bodoque, um arco e pedra, fazendo seus próprios remos, redes, o pescador artesanal. Hoje, graças a Deus, todas aquelas comunidades têm algum testemunho, ou igrejas, pontos de pregação, gente ministrando, tem testemunho da graça de Deus. Então, em toda aquela área saiu de zero, de nenhum testemunho, para todas as comunidades, não só com testemunho, mas também testemunhando. Então, essa história rápida aí, se tiver alguma perguntinha, você pode mandar para mim. Eu sei que já chegaram algumas perguntas aqui. Vou ler algumas delas.
Paulo Roberto por aí, Benção, Débora, Júlio, abraço, Júlio. Esdras, rapaz, Esdras, não acredito, Esdras me acompanhou lá no começo dos começos. Eu não era nem batizado ainda, esse cara coitado já estava sofrendo as minhas pregações. Angélica, Júnior, Isaías, Deus te abençoe. A Vivian também, do Marcos, lá do Rio de Janeiro. Obrigado, querida, por estar por aí. Oscar, nosso querido, amado líder de área, hoje coordenador de expansão. Fernando, abraço para você também, querido. Obrigado. A Igreja Batista Memorial, que me acolheu, cuidou de mim, orou muito, enviou missionários, chegou a manter 26 missionários da MEAP. Glauber, companheiro fiel de ministério. Maísa, olá Maísa, querida, lá de Pouso Alegre, bom ouvir de vocês por aí. Jéssica, também, é um privilégio andarmos juntos. Jéssica, missionária da MEAP. Paulo Roberto Ximenes, muitas pedaladas, orações juntos, querido. A Mauri, meu pastor. É duro ver esses nomes sem chorar aqui. Já estou muito emocionado. Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos. Mas vamos para umas perguntas. Reinaldo, meu amigão, pastor que não resistiu, depois de ir para o campo com umas 8 equipes da MEAP, levando sua igreja, virou missionário de tempo integral da MEAP. É sim, é perigoso. Também essa, também te amo, todo coração. Perigoso esse negócio do contato do campo, ele contamina o coração da maneira mais perigosamente santa possível. Mas deixa eu ver, obrigado Cíntia, Deus te abençoe também, esse povo lindo. Uma pergunta aqui é, como é o sentimento de um pioneiro? Quais são as lutas? Porque ali nasceu esse negócio pioneiro da MEAP, o início. Pessoal, o pioneirismo tem muita honra, mas tem muita luta também. Tem a honra de você obedecer a Deus onde ninguém ainda percebeu a vontade do Senhor. Isso é muito legal. E muita gente pensa que pioneiro é um indivíduo que está só, não está. Eu já estive sem equipe, só eu jamais estive. O nosso Senhor falou, vão e eis que estou convosco todos os dias. Eu não tinha só a minha amada, minha rica companheira de ministério, a Damares, que encarou todas as situações, não ouvi nunca uma reclamação dela, mesmo descobrindo eu muitos anos depois, que ela não gostava de barco como eu gostava, que ela não gostava daquilo como eu gostava. As picadas de mosquito eu sabia que ela não gostava, ela não precisava dizer. A pele dizia, estava sempre inchado, mas feliz, alegre, alcançando o povo do seu coração. O pioneirismo não significa solidão, porque Deus está conosco, mas significa sim falta de equipe. E você tem que encontrar nos poucos que estão ao redor aqueles que vão andar contigo e vira e mexe, não ser a sua força, porque a graça basta, mas ser aquele apoio gostoso do humano, chorando junto, rindo junto. Então aproveite o máximo possível e não deixe de recrutar. Um pioneiro é uma pessoa atenta, perceptiva, ela está olhando do lado, está sabendo que existem pessoas ali que não foram chamadas ainda, mas que serão. Então, o pioneirismo é um privilégio, é uma honra. E nós vamos saber também que dificilmente as pessoas vão pisar onde você pisou, porque você aplana, você derruba, você vai ajeitando o caminho para esses que virão a seguir. Então, depois, nesses 38 anos e meio de visão e ministério entre os pescadores artesanais, vendo sair do nada para mais de 1.700 comunidades recebendo o evangelho, agora no Amazonas, mais expansão ainda, de alguém que não conhecia, até ter a oportunidade de ser um líder internacional, viajar 36 países do mundo, sempre no movimento missionário, do absolutamente ninguém junto, até hoje, com milhares de pessoas ao redor, nada mudou. Eu olho em cada pessoa uma oportunidade, porque vai saber se Deus está conversando com o coração daquela pessoa. Então, o pioneiro é um recrutador, é alguém que tem a mente aberta para perceber que Deus falou mais bonito e mais profundo do que falou com você mesmo. As pessoas vão trazer muito mais riqueza, como trouxeram, né? Nós conversamos sobre esses líderes de área da MEAP, quem não trouxe algo muito mais rico do que eu tinha, um momento ou outro por aquele grupo, por aquele determinado local. Então, a vida do pioneiro não é fácil, são lutas, mas tem muita bênção também. E você aplana, né? Você vai lidando com
você vai lidando com você mesmo todos os dias e com as situações. Vamos ver aqui. Obrigado, queridos, pelas lembranças da Memorial de Santos, Júnior Isaías, mandando abraço, pessoal do MISPA, meus queridos, professores e alunos, tem de tudo lá. Também, Gel, minha filha querida, também é um privilégio ser seu pai. Amém, Paulo. Rapaz, muitas... Lembro, claro que lembro, Vila Joque, imagina, pessoal da Vila Joque aqui também conectado, perguntando se eu lembro. Como esquecer? Pessoal que esteve desde o início com a gente, que cedeu missionários como Alexandre Carla, um dos maiores mantenedores da MIAP por um período, quando a MIAP não tinha ninguém mantendo. Qual a sua necessidade pessoal, Paulo Roberto? Paulo, continua sendo a mesma, rapaz. Eu tenho que lidar com o mesmo todos os dias. Eu acho que a necessidade... Hoje eu tenho aquelas necessidades assim mais imediatas. A gente está passando um tempo fora do Brasil, vamos passar um tempo fora do Brasil, escrevendo. A MIAP pediu há três anos, eu estou para escrever um livro aí, não consigo parar um minuto. Então nós vamos passar um tempo de reclusão, de isolamento, para escrever esse volume, e também passar um tempo de respirar. Quando alcançarmos aí o 40º ano no Ministério, naquele ano que vamos estar fazendo 40 anos de Ministério entre Pescadores, Paulo, vamos estar lá. Então eu sempre fico pensando, uma nova terra, principalmente sim, esse negócio dessa loucura de 8 a 16 horas de trabalho por dia, que eu amo, eu não tenho problema nenhum de trabalhar com o reino de Deus. Então vai ser uma mudança muito drástica, eu fico um pouquinho de medo de não saber lidar comigo muito bem. Eu sempre acho que se a coisa vai ficar ruim, eu que vou causar esse negócio. E ainda penso assim. Então, ore por mim, pela Damares. Damares já tem essa quietude mais no coração dela, nesse tempo que nós vamos passar aí fora, isolados, escrevendo, quem sabe produzindo um volume que vai ser bênção para muita gente e encorajamento para outros que querem ser missionários também. Aí nós temos 7, 8 minutinhos para frente, eu vou para a segunda pergunta aqui, ou terceira pergunta. Obrigado, Paulo, pela sua pergunta. Cite alguns momentos significativos no ministério. Rapaz, são muitos momentos significativos. Mas quando eu olho para trás, eu vejo como Deus é estratégico. Quando eu estava no seminário, eu sempre pensava, a gente estudou muito, né? Estratégia missionária, missiologia. Eu me embrenhei, estudei, graças a Deus eu rompi o menisco. Eu não podia fazer educação física, eu estou falando de verdade, graças a Deus mesmo. Não podia fazer educação física. Então, quando todo mundo está fazendo educação física, eu me enterrei na biblioteca do Palavra da Vida e mergulhei na história de Paulo. Porque esse camarada saiu para pregar o ministério, para expandir ao ministério onde ninguém havia chegado antes, que é o que eu faria logo e em breve. Então eu passei muitas horas, assim, dezenas e dezenas de horas, estudando a vida de Paulo, lendo tudo aquilo, Timóteo, e mesmo os menos conhecidos, Erasto e outros tantos que cooperaram tanto no ministério, Epafrodito e toda essa galera do bem que se juntou no ministério de Paulo. Mas eu nunca imaginei que Deus, na sua sabedoria, saberia fazer muito mais melhor do que nós, sem mexermos uma palha. Eu pensei assim, Deus colocou esse negócio de estratégia na minha mão. Olha só, uma das coisas, eu não queria ser um dissonante numa comunidade de pescadores que era carente. Eu não queria ser uma pessoa especial, que tivesse mais bem do que os outros. Mas, de presente de casamento, nós ganhamos uma geladeira. E só haviam 4 geladeiras na comunidade. Geladeira a gás, né? Porque não tem energia elétrica. É interessante, você bota fogo no negócio, o negócio esfria, né? Muito bom isso. O gás circula com tanta velocidade e passa com pressão nessa troca de gás, congela. E eu não estou aqui para dar aula de formação de engenharia, ou de coisa de geladeira, né? Deixa eu parar com isso. Mas basicamente nós tínhamos uma geladeira e era a 5ª geladeira da comunidade. E nós pensamos assim, puxa vida, isso daqui vai fazer mal para a gente? E um professor meu falou assim, Márcio, vai lá e fala que Deus deu. Fala que Deus provê. E quando eu achava que eu tinha que dar contas, eu dizia isso mesmo. Mas tivemos uma outra ideia. Logo no começo, várias pessoas foram se convertendo lá em Pedrinhas, e nós deixamos chave da nossa casa com alguns deles. Então tinha uma meia dúzia de pessoas que tinham chave da nossa casa e eles usavam a geladeira, ou quem eles permitissem que usasse a geladeira na nossa casa. Então a nossa geladeira era uma geladeira comunitária. Isso fez, de alguma maneira, e não sabíamos quão profundo ia ser, uma amizade profunda com aquele povo.
porque eles têm no âmago, no cerne, por serem comunidades pequenas e familiares, e, portanto, à mercê de quase todas as dificuldades da vida, pela pequenez, esse negócio de vencer junto, de compartilhar o que tem. Então, o fato de compartilharmos fez, de alguma maneira, nascer uma semente no coração dele de que nós pertencíamos a eles. E a segunda foi a dificuldade financeira, a pobreza, como Paulo fala. Nada nos enriqueceu tanto como a pobreza. E um determinado... sabe que pioneiro é cara de pau, né? Pioneiro sabe entrar na casa dos outros, mesmo os outros dizendo que não o querem lá. Jesus mandou irmos e pregar o evangelho. A gente ia e pregava. Se a pessoa queria ouvir ou não, a gente obedecia ao nosso Senhor. Mas ainda era uma entrada sem convite. De repente, alguém nos convidou. Rapaz, eu olhei para a Damares e falei assim, amor, é a primeira vez que alguém quer nos ouvir. Não é que nós estamos forçando a pessoa a nos ouvir. Olha, vamos colocar isso aqui como um marco no nosso ministério. É o Espírito de Deus tocando essas pessoas e abrindo seus corações e mentes para desejar saber mais da mensagem que nós temos. Foi a primeira vez que fomos convidados à casa de um pescador. Era um jantar, chegamos lá. A Sônia e o Bahia, e os filhos deles. Marcelo, a Cláudia... Marcelo bem pequenininho, estava lá nos esperando, um auliquinho, né, um lampião ali no canto, nada de energia elétrica. Você entra na casa e deixa o chinelo na porta de entrada, porque você tem que sair por aquela porta, porque você pode estar levando a sorte da casa. Naqueles tempos ainda havia muita superstição. Se você sair por outra porta, cumprimos esses rituaizinhos básicos de respeito cultural e começamos a conversar com eles. E aí a Sônia explica. Fala, Márcio, quando vocês chegaram aqui, nós achamos que você fosse como um turista, que às vezes a gente recebe aqui. Você vem de fora, é diferente. Mas quando nós fomos... Quarta-feira eu fui na sua casa lhe dar aquele recado, vocês estavam comendo arroz com abóbora. E eu pensei assim, eles são iguais a nós. O que havia acontecido é que tinha terminado toda a comida em casa, a gente não tinha mais dinheiro nenhum, e tinha um pouquinho de arroz. E eu falei, Damares, louvado seja Deus, vamos comer esse arroz para a glória de Deus. E alguém, aos 45 do segundo tempo, doou uma abóbora para nós, que a Damares fez de um jeito maravilhoso. Aí tem sais minerais, tem energia, tem tudo que você precisa numa abóbora. Arroz, abóbora, não precisa mais nada. Ela chegou ali, no nosso almoço, e ela falou, quando eu vi vocês comendo como a gente come, eu pensei assim, eles são um dos nossos. E por isso que eu convidei vocês aqui. Deus nos fez um deles, não porque a gente tinha uma boa missiologia, não porque a gente sabia a estratégia missionária, mas porque nós os amamos a ponto de compartilhar e nos identificamos a ponto de sofrer. Então, eu acho que essa foi uma das mais ricas experiências que nós tivemos. E só a riqueza da pobreza pode trazer isso para a gente. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui, vou ver se eu tenho tempo também. Pessoal, 3 minutinhos. Não vê o Flávio aqui. Flávio Gomes, meu querido. Márcio, louvado seja Deus pela vida da MEAP. Uma pergunta. Você vê a juventude brasileira em missões nos dias de hoje? Pois ouço muito a frase, antigamente se fazia isso e aquilo. Estamos tão frios assim? Deus abençoe. Não acho que sejamos frios, não. Eu acho que nós tínhamos mais oportunidades. Haviam mais conferências missionárias. Haviam mais iniciativas para compartilhar com os jovens. Hoje você passa um ano sem ouvir uma pregação sobre missões dentro de uma igreja. E o motivo do povo do céu morar na terra é alcançar os não alcançados, porque no céu não tem não alcançado. Então a igreja está aqui presa nesse ambiente ao qual não pertencemos a um reino celestial superior, para fazer algo sobre o qual não falamos. É claro que vai dar errado. Mas, por exemplo, o Vocari acabou de acontecer ontem. Terminou quando, Oscar? Hoje, né? Ou ontem, terminou ontem o Vocari. Com 1.000 jovens sendo desafiados e 200 deles entregando a vida para missões. Então, a AMTB, a Associação das Missões Transculturais Brasileiras, iniciou esse movimento Vocari no meio dos jovens. 1.000 jovens lá, obrigado pelo pessoal da universidade, lá em Maringá, louvado seja Deus pela vida de vocês. Mas esse pessoal estava lá, ouvindo do Evangelho, ouvindo de missões, e respondeu. Então, hoje, nós temos 200 jovens dizendo assim, eu quero, onde eu vou, me ajudem. E nós precisamos de ajudar. Os jovens não são piores. O problema é que a gente fala menos. E isso, nós, como líderes, temos que corrigir. Eu faço a minha parte.
Cada final de semana estou numa igreja falando de missões. Se o pessoal me convida para outra coisa, eu não aceito. Mas você pode falar sobre família? Posso, mas não vou não. Se for sobre missões, eu vou. Tem muita gente falando sobre família. Então, só vou onde me chamam para missões. Por quê? Porque se eu deixar minha agenda ocupada para falar sobre família, eu tiro de alguém a oportunidade de alguém melhor do que eu e não deixo a oportunidade aberta para falar daquilo que Deus me chamou para falar. Eu falo de missões. Eu vivo para isso. Eu quero fechar essa lacuna, cobrir essa lacuna. Espero que você também. Então, deixo meu incentivo aqui. Não sei se tem mais alguma. E vai ser a última pergunta. Tem 3 agradecimentos aqui. A minha nobre e amada esposa está me passando. Parabéns pelo trabalho. Dário Pinho. Muito obrigado, querido. Deus abençoe a toda a equipe especial. Pastor Márcio. Obrigado. Eduardo Pelicier. Obrigado, querido, também. Estamos aqui firmes. Continua orando aí. Pastor Braga, meu amigo, carregando junto. É bom fazer parte do grupo da MEAP, é verdade. Vamos terminar. Eu tenho 30 segundos para terminar. Então vamos para a última pergunta aqui. Você enfrentou choque cultural? Como lidou com ele? Sim, todas as pessoas enfrentam choque cultural quando saem da sua cultura. Nós, no caso, não trabalhávamos com uma outra cultura completamente diferente, mas com uma subcultura. Mas tudo era diferente. Você falava de Curitiba ou dos Estados Unidos, ninguém sabia se era exterior ou não era. Ninguém sabia a diferença de um lugar para o outro. Então era um povo muito simples, que vivia isolado e não tinha nenhum conhecimento do mundo urbano. Então, mas falava a minha língua. Fora falar a minha língua, todas as outras crenças eram diferentes. A visão de mundo era diferente. O que era importante para eles era diferente. E nós tivemos que aprender. Então, primeiro, eu aprendi a rir de mim mesmo. Eu acho que você ter humor com as suas limitações é importante para você enfrentar o choque cultural. Eu não sabia andar de canoa como eles andam. Eles nascem andando num pedaço de pau de 2 palmos de largura que é redondo embaixo. Aquele negócio é feito para andar rápido, não para flutuar decentemente. Aprendi a andar de canoa. Como eu aprendi? Comprei a pior canoa que eu achei. Paguei bem baratinho nela, porque era tão ruim que ninguém queria. E aprendi a andar naquela canoa lá. Ela tinha... Meu pé não cabia de lado, para você fazer uma ideia. Eu tinha que andar meio de frente. Tomei tombo naquela canoa. Rapaz, era... o pessoal fala, ô, pastor Márcio, eu também, uma canoa louquinha dessa, é difícil de andar, mas era naquela que eu queria andar. Bom, ao final das contas, com o tempo eu fiquei tão bom quanto os pescadores, eu fui me adaptando a isso. Aprendi, eu e Damares estávamos em volta das fogueiras, ouvindo as histórias deles todas as noites, ouvindo do coração deles, com esse espírito de aprendiz. Não tive tanto problema com a questão física, as perdas físicas, assim, do conforto e tudo mais. Para falar a verdade, eu não tive problema nenhum, 0. Investiguei meu coração 1 milhão de vezes, foi 0. Mas quando eu voltei, eu tive o tal do contra-choque. Quando a gente passava em comunidades onde a gente via a criança chorando, e hoje é um adulto, se lhe crê, chorando, puxando a saia da mãe, dizendo, mãe, tem alguma coisa para comer? A mãe dando um tapa de repreensão na boca do filho, dizendo, depois, no 4º dia, sem nada, ninguém pescar nada de comida na comunidade, dizer para o filho, filho, eu já te falei, não tem nada para comer. Acabamos de ministrar ali, fomos para o barco, e a Damaris já deixava tudo organizadinho, e nós íamos almoçar. Eu falei, amor, eu não vou comer. Eu não vou comer. Eu nem vou conseguir, não vai passar da garganta essa comida. Um monte de crianças chorando de fome aqui na comunidade, eu largo da comunidade, venho para o barco e como, eu não vou comer. Pelo menos para honrar esse povo. Aí nós pegamos toda a comida que a gente tinha no barco, demos na comunidade e fomos embora. Para a gente mesmo não morrer de fome. É muito fácil você ser um missiólogo de gabinete, que você nunca teve as pessoas do seu lado e nunca percebeu que o mínimo de amor que você deve para elas é ajudá-la a se desenvolver comunitariamente. Muito fácil você fazer isso. Criticar, se você nunca pisou no campo, está lendo livros, lendo a Bíblia sem as lentes de Jesus, que fez sim isso, que amou sim, sem ler de capa a capa da Bíblia, que o amor de Deus vai cuidar e não só pregar que Jesus salva, mas ajudar as pessoas também na área de desenvolvimento comunitário, saúde e etc. Fizemos isso com muita honra e cada dia em nome de Jesus. Nunca vou me arrepender de dizer não aos teóricos que não sabem do que falam, e sim a palavra de Deus. Queridos, muito obrigado.
Estão pedindo para eu ler o último agradecimento aqui. Ah, Daniela, querida, você por aqui. Obrigado, querida. É uma honra para mim falar com vocês. Queridos, eu vou ter que desligar aqui, encerrar o vídeo. Já estou 4 minutinhos atrasados. 3 minutos, na verdade. Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Essa foi uma palhinha sobre o estado de São Paulo, onde a MEAP nasceu, da onde surgiu todo esse ministério, ou iniciou todo esse ministério ao longo da costa e nos rios brasileiros. Deus abençoe, guarde seu coração, fique em paz. A minha amada aqui. Beijão, pessoal.